Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 14. Se nós damos as boas-vindas ao presbítero Múcio, né? E a sua esposa Cícera, ele passou um tempo conosco e está lá no Vale de Põe no Alto, né? Estão lá, então, a servir ao Senhor. E hoje nos dá um prazer da alegria dele, né? Quem está visitando a igreja nessa noite, levanta a mãozinha. Eu vi aqui gente nova. Viu aquele casal, sejam bem-vindos, queridos. Tem mais alguém? O restante é de casa, né? Muito bem. João capítulo 14, verso de 1, versículo de 1 até o versículo de número 3. Vamos fazer uma reflexão. Esperemos que Deus, nesta noite, graciosamente, nos fale ao coração, nós falamos aos ouvidos dos irmãos. Eu disse já aqui que nenhum pregador tem essa capacidade de falar ao seu coração. Ele fala aos seus ouvidos. Daí para diante é uma obra exclusiva do Espírito de Deus que está no meio da sua igreja. É por isso que Jesus disse 7 vezes no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João 14, verso 1, versículo 1, versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Que Deus se diga nos abençoar, porque lemos na sua palavra. Agora feche os olhos, baixe a cabecinha em reverência à presença de Deus e faça uma oração. Diga: Deus, tenha misericórdia da minha vida, fala o meu coração nesta noite, eu quero ouvir a tua voz, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Abençoe a minha vida, minha família, meu amor, irmão. Deus está presente aqui, está ao alcance da sua coração, da sua voz. Derrama a sua alma perante o Senhor nesta noite e peça também pelo pregador para que Deus abençoe na exposição de sua palavra em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de estar nesta noite em tua casa, diante de tua santa e bendita presença. Queremos te agradecer pelos teus filhos que se encontram aqui no santuário e rogamos uma bênção especial para ele neste momento do culto, Senhor, esteja alcançando cada vida, renovando a vida dos teus filhos na área espiritual, na área física e emocional também. Tenha misericórdia de nós, faça aquela obra, Deus, que só tu podes fazer. Estamos aqui diante de tua presença, submisso à tua vontade, à tua soberania, mas um coração desejoso, ó Deus, de ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Abençoe todos quantos se encontram aqui na tua casa e estenda esta bênção para todos os nossos familiares. Esta é a nossa oração que nós fazemos, ó Deus, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós vamos agora conversar um pouquinho sobre esse texto, o contexto também, né? Começar pelo contexto. O Evangelho de São João é um evangelho, digamos assim, diferenciado, né? Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque os relatos são similares, são semelhantes. João segue outro caminho. Ele trabalha mais na área do discurso que Jesus proferiu naquela época. E nesse livro tão precioso, que eu aconselho os irmãos a empreenderem a sua leitura, porque há uma palavra de Jesus lá no final que diz o seguinte: estes sinais foram escritos, estou citando João capítulo 20, verso 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então é bom que a igreja, as pessoas atentem com mais atenção a esse evangelho, que nós aconselhamos que seja lido primeiro do que os outros, até porque tem esta palavra de Deus já prometendo a vida eterna, uma vida feliz nos céus com Jesus. Muito bem. No final do seu ministério,
no apagar das luzes, digamos assim, na sua última semana aqui neste mundo, antes da sua crucificação, Jesus passou um momento íntimo com os seus discípulos. E esse momento íntimo em que ele ministrou o coração deles, instruindo, orientando, dando-lhes promessas, é justamente o capítulo 13, 14, 15 e 16 de São João. No capítulo 17, ele ora pela igreja. E no capítulo 18, aí já, digamos, a ladeira já estava bem íngreme, e ele, Getsemane, prisão, julgamento, condenação, crucificação, sepultamento, ressurreição e assim por diante. Muito bem, então nós vamos nos ater a umas palavras que Jesus proferiu para os seus discípulos, naquela conversa íntima com a igreja, com eles. Eu queria já dizer de antemão para os irmãos que Deus graciosamente trata a igreja com um carinho todo especial. Amém? Saiba disso. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Amém? Se você é crente, se você professa a fé em Jesus, se você é uma pessoa especial dentro desse programa divino, Deus lhe trata de uma maneira diferenciada e você está assim ao alcance da graça e das ministrações do Senhor. É por isso que nós aconselhamos os crentes virem para a igreja, se unirem, organizarem, se juntarem em celebração do Senhor, porque é justamente neste momento que Deus graciosamente ministra nossas almas. Nós temos aqui um período devocional em nossa igreja, que dura 15 minutinhos, 15 a 20, aliás é meia hora, é gentil, o diabo gentil. É meia hora. Dentro dessa meia hora nós temos um momento de reflexão bíblica, e que geralmente eu escalo os irmãos que não têm assim o ministério da pregação na igreja, como ofício, mas irmãos, como Deus tem falado a nossas almas através dos irmãos amados aqui da igreja, sem ninguém de fora, quando começam a ministrar. É uma coisa linda, eu tenho sido extremamente edificado e abençoado no momento devocional de nossa igreja, isso antes da escola bíblica dominical. Eu até incentivo os irmãos a chegar um pouquinho mais cedo para a gente prestigiar o pessoal de casa, que está ministrando a palavra, se prepara, se organiza. Hoje foi Léo, né Léo? Léo e Mary, ele ajudou também no canto, que é uma dupla improvisada, mas foi uma bênção para a igreja. Então eu queria só lembrar aos irmãos essa intimidade, esses momentos íntimos com o Senhor, porque faz bem a nossa alma, Ele renova as nossas vidas, Ele fortalece o nosso coração. Então, nesta conversa longa de Jesus, que envolve o capítulo 13, 14, 15 e 16 de São João, eu queria extrair um pouquinho dela e mostrar algumas coisas que Deus falou através de Jesus Cristo aos seus apóstolos na época, e evidentemente a sua igreja espalhada em toda a face da terra e em todos os tempos. Eu queria começar, irmãos, falando sobre uma palavra de conforto, de consolo para a igreja. Observe que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Amém? Eu não sei se os irmãos estão percebendo o momento que nós estamos vivendo, como eu estou percebendo. Eu vejo um momento de muita dificuldade na área espiritual, na área da igreja. Não sei se você percebe. Nós estamos vivendo uma época de audiovisual, uma época que a minha história de vida, que os irmãos aqui são companheiros de quase toda idade, né? Gente são um pouquinho mais adados, o restante é mais novo do que eu, né? Nós vimos coisas, irmãos, estamos vendo coisas impressionantes, né? Realmente o mundo deu uma virada de 180 graus, muita coisa está acontecendo, e nós sabemos que sutilmente Satanás tem influenciado terrivelmente este mundo, e esta influência tem caído no meio da igreja. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo inteiro jaz no maligno. Não se iluda. A gente deve usufruir das coisas deste mundo, porque são dadas graças de Deus. No entanto, a gente tem que ser muito criterioso, seletivo.
E temos que aprender a priorizar as coisas de Deus. Porque, irmãos, a vocação da igreja é sofrer por causa do Evangelho. Não se iluda. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. É só uma questão de tempo e oportunidade. A igreja hoje está sofrendo no mundo comunista, lá na Vietnã do Norte, Coreia do Norte, na China. E no mundo islâmico nem se fala. É proibido terminantemente professar a fé em Cristo, e quem fizer isso está sob pena de morte, de carceramento e segregação social e assim por diante. Isso vai chegar breve no Brasil, irmãos. Porque Paulo diz que os últimos tempos serão dias trabalhosos. Cada dia que se passa, nós percebemos uma ação demoníaca nos meios sociais, de comunicação e na sociedade em geral, que os valores que eram sagrados antigamente, hoje já está tudo virado de cabeça para baixo. Mas, diante deste quadro desolador, de perspectivas sombrias, aí chega agora uma palavra de conforto no coração da igreja: não se turbe o vosso coração. Amém? Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus disse isso, irmãos? Ele sabia que a igreja iria enfrentar turbulência, dificuldade, tanto os crentes individuais como a igreja como comunidade. Sempre foi assim na história da humanidade. Mas a palavra de Deus continua dizendo para nós nesta noite: não se turbe o vosso coração. É provável que alguém aqui nesta noite esteja passando dificuldade, ou financeira, ou na área de saúde, ou questão de família, porque quando menos espera, nós temos conhecimento de dramas e mais dramas que estão acontecendo na vida de muitos servos do Senhor. Mas a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite: não se turbe o vosso coração. Amém? Amém. Por que, irmãos? Porque Deus é soberano. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está sob o controle absoluto de Deus. Amém? Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Está sofrendo? Tenha paciência, olhe para os céus, confie no Senhor, porque Ele está no controle. E com certeza, no devido tempo, as portas irão se abrir, e a resposta divina vai chegar para o seu coração. Porque, irmãos, você faz parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém mexe, ninguém toca. É a igreja do Senhor que está sendo confortada pelo Espírito Santo. É só nós andarmos nos caminhos do Senhor, andarmos uma vida correta, direita, diante de Deus, que este conforto encherá o nosso coração. Bendito seja Deus por isso. A sua proteção, o seu cuidado. Deus é Deus, irmãos. Deus não perdeu o controle, nem jamais perderá. A minha vida, a nossa vida, a vida de todos os servos de Deus estão escondidas com Cristo em Deus. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Bendito seja o nome do Senhor. É a nossa proteção. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Amém? Porque o Senhor está diante de você com o seu escudo poderoso, para livrar você das astutas lá do diabo, das setas inflamadas do maligno. Agora, pelo amor de Deus, Deus não dá direitinho, vamos corrigir os erros da nossa vida, para que esta bênção do Senhor seja uma realidade constante na vida da igreja. Não se turbe o vosso coração, diz a palavra do Senhor. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você nesse texto é a questão da fé, amém? Como instrumento de vitória. Olha o que o texto diz: crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim.
Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Amém? Tudo é possível ao que crê. Se tu crê, disse Jesus a Natanael, verás a glória, desculpa a Marta, verás a glória de Deus. Maiores coisas do que essas verás, disse Jesus a Natanael, no encontro que ele teve com ele. Nós precisamos, irmãos, aprender a confiar em Jesus Cristo. Jesus é o objeto da fé salvadora. Eu disse lá na rádio, acho que eu disse aqui também, ninguém vai para o céu porque eu creio no Espírito Santo. Pastor, não é Deus? Deixa eu explicar, calma. Ninguém vai para o céu só dizer que eu creio em Deus. Porque a Bíblia diz que até os demônios eles dizem que creem e estremecem. A questão é o seguinte, é que o Conselho da Santíssima Trindade decidiu, decretou, determinou que o Filho fosse o único Redentor. Amém? Amém. Credes em Deus, credes também em mim, disse ele. Olha, quando o carcereiro de Filipos perguntou, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta divina? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Se você diz que crê em Deus e não crê em Jesus, você não crê em Deus. E se você crê em Jesus, você crê em Deus. É o que a palavra de Deus estabelece. Deixa eu citar outro texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem? O Filho, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém? Você deve ansiar por esta fé no seu coração, porque esta fé vai mudar tudo na sua vida, vai lhe conduzir sempre em triunfo, irmãos. Tantos crentes deprimidos, às vezes até pastores, que eu digo, Jesus do céu, misericórdia. Oficiais de igreja, livrezinho comum, deprimido, com medo, assustado. Credes em Deus, crede também em mim, bendito seja o nome do Senhor. Quem nele crê, nele quem? Jesus Cristo, não será condenado. Se você tiver um pinguinho de fé no seu coração, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, você seria uma pessoa abençoada por Deus. É o que a palavra de Deus nos revela. Ninguém pode dizer, eu creio em Deus e já disse aqui que estou extremamente preocupado, porque no meio da igreja, às vezes, pastores, né? Aí diz assim, que o Eterno te abençoe. Tudo bem. Deus é um Deus eterno. Esse linguajar é mais judaico do que cristão. Raramente eu vejo você dizer, Jesus Cristo te abençoe. Porque todas as bênçãos, irmão, descem dos céus para nós através de Jesus Cristo. Ele é o grande mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Quem me vê, disse Jesus, ver ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. João abre o Evangelho, no seu prólogo ele diz, no princípio era o Verbo, Logos divino, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, gerado pelo Pai da mesma substância, com os mesmos atributos, é coeterno. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Logos, divino. Jesus Cristo, irmãos, é o único objeto da fé salvadora. Amém? Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, louvado seja o grande nome do Senhor. Então eu preciso entender que eu tenho uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Você já pensou nisso? Credes em Deus, crede também em mim. Amém? É o que a palavra de Deus nos revela. Glória a Deus por isso. Quando o eunuco, lá no capítulo 8 de Atos, o tesoureiro da rainha da Etiópia, né, chamada Candace, ele fora a Jerusalém adorar ao Deus de Israel e voltar, depois da adoração, do seu culto, na carruagem, e vinha lendo o profeta Isaías. E diz a Bíblia que Deus desloca o diácono Filipe, o tira de um avivamento espiritual para um lugar do exército só para ter encontro com o eunuco, Mordomo de Candace, a rainha Etíope. E o Espírito disse: ajunta-te a este carro. E Filipe ouviu ler o profeta Isaías em voz alta. Tem gente que lê assim, eu não gosto de ler em voz alta. Eu tenho uma irmã que só estuda em voz alta. Ele vinha lendo em voz alta. E Filipe ouviu a escritura que ele estava lendo. Ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Não. Ele me explica. E Filipe sobe na carruagem, começaram a conversar. Ele começou a falar de Jesus. E ele, em dado momento, ele diz: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Filipe diz: é lícito se tu creres de todo o vosso coração, teu coração. Aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Desceram ambos a água e Filipe batizou, e o eunuco seguiu feliz o seu caminho, regenerado, transformado, convertido, salvo, remido pelo poder do sangue do Cordeiro. Credes em Deus, crede também em mim. A outra coisa, irmãos, que eu queria conversar com vocês sobre o céu. Você tem pensado no céu? Olha, eu vou dizer uma coisa e anoto na sua cadernetinha do seu coração. Irmãos, nós temos uma vida dada por Deus que tem duração. Até uma conversa, né? Pastor, não diga, mas dizer aqui, prazo de validade. Estou dizendo, né? Não diga prazo de validade. Mas na verdade, irmãos, é que nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos e nós iremos morrer. Essa é a grande verdade. O homem, ele foi feito por Deus com uma dimensão eterna. Ninguém pense que a vida da gente se acaba quando a gente vai para a sepultura, não. Começa uma nova vida do esplendor, e isso para quem tem fé em Cristo, e quem não tem, misericórdia. Aí agora vem essa grande revelação que Jesus fez do céu. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, inclusive a minha e a sua, louvado seja Deus por isso. Diga amém, irmão? Amém. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse: eu vou preparar o lugar. Paulo disse que preferia partir para a eternidade, para o céu, porque lá era incomparavelmente melhor. Eu estou assim preocupado às vezes, porque a vida da gente ela tem etapas, né, de crescimento espiritual. Infelizmente, os crentes hoje não estão pensando na vida além do túmulo. O que Deus tem preparado para eles? Irmãos, a Bíblia revela: primeiro, você não vai deixar de existir quando você partir deste mundo, é continuar existindo. Lá na frente do seu programa vai haver uma ressurreição para que o Espírito reassuma o corpo que viveu para uma outra etapa do programa divino, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho. Mas eu quero dizer, irmãos, o seguinte: é que Deus habita nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, lá está Ele, Jesus Cristo, à sua direita, governando o universo, a igreja, a minha e a sua vida, a nossa vida e a vida de todos os seres humanos. Amém? Mas é o lugar reservado para a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Paulo ficou tão entusiasmado com a visão que ele teve do céu, ele disse que
foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, porque são 3 céus que existem, né? O céu atmosférico, esta camada de oxigênio que envolve a Terra. Sabia que você tem uma camada que envolve a Terra? E quando você sai dela, você entra no céu estratosférico. Tem que usar equipamento que lhe forneça oxigênio. Por exemplo, se você sai daqui para a Lua, lá não tem oxigênio, porque está fora da atmosfera. Então, vocês percebem na televisão, quando for desse artefato, né, espacial, ele retorna à Terra e entra na atmosfera e vem aquela incandescência, né? Todo mundo sabe. Ali é o céu atmosférico. Depois daquilo é o céu estratosférico. Mas tem outro céu, que é o céu de Deus, que você não se enxerga com os olhos nem com equipamento nenhum. Só podemos vê-lo pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Confio na declaração da palavra de Deus. O lugar onde Deus habita. Este lugar está reservado para aquele que quem tem fé em Jesus Cristo, que acredita nele de todo o coração, já o aceitou do coração como seu Salvador, e tem um compromisso com ele. Então o seu destino é o céu, irmão. Deixa eu ler uma escritura aqui, que Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, pode me acompanhar aí, por favor. Veja o que ele diz aqui, preste atenção. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde? Do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita ou à destra de Deus. Amém? Aí vem agora a recomendação: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Primeiro ele diz buscai, depois pensai, preocupar o coração com as coisas de Deus, dos céus. Mas nós estamos impregnados com tanta coisa deste mundo que nós perdemos a visão de Deus. E nós estamos vendo uma igreja que não quer ir para o céu, mas ela vai para o céu. O negócio está tão bom aqui para muitos crentes que eles não querem ir para o céu. Mas o céu é o seu destino, é o seu lugar final. É viver para sempre na presença de Deus, do mundo espiritual, de uma beleza incomparável. Eu na minha adolescência, tive uma visão do céu. É que guardei no meu coração aquela mente. Também não via muita coisa. Eu via uma planície extensa e uma alegria tão grande que encheu o meu coração quando chegar lá, que eu não conseguia, só não explodir porque estava um pouco, acho que espiritual, porque se fosse um pouco mais, eu dava um curto-circuito e corria do coração. Vou preparar o lugar. Amém? Você tem um lugar no céu. É meu e seu. Jesus já nos garantiu. Se você realmente é crente, você tem um lugar no céu. Então vamos levantar um pouquinho a cabeça, irmãos, para os céus, vamos pensar nos céus, nas coisas dos céus, vamos encher o coração das coisas de Deus. Quando você tem uma visão do céu, de Deus, seu interesse pelas coisas materiais diminui. O céu torna-se prioridade para a sua vida, para a vida do cristão genuíno. Ele entende que é um peregrino e forasteiro aqui neste mundo. Ele tem dupla cidadania, ele é brasileiro aqui, mas ele é cidadão dos céus. Na casa de meu pai há muitas moradas, e não é minha, isso louvado seja Deus. Há muitas moradas, inclusive a sua, para viver para sempre com o Senhor. É o que Paulo diz, que preferia partir e estar com Cristo, porque lá é incomparavelmente melhor. Quem tem essa visão, irmãos, a vida muda completamente. Completamente. Eu não sou contra que as pessoas tenham seu lazer, aproveitem, né, os momentos de folga para... Tudo bem, faz parte da vida. Agora nós não podemos perder a visão do céu.
nem inverter as prioridades. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas. Considere isso, que Jesus também disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar o lugar. Amém? Deixa adiante. Outra coisa que ele revelou aqui: a sua segunda vinda em glória. Ele vê a primeira vinda em humilhação, e a segunda vinda virá o quê? Com poder e grande glória, para buscar a sua igreja, o seu povo. É o que ele diz aqui, irmãos. Ele disse o seguinte, deixa eu ler para os irmãos aqui: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Pronto, aqui está a promessa. Essa promessa, ela é irretratável e irrevogável, há de se cumprir. Breve os céus se abrirão, vai se ouvir a voz do arcanjo, o soar da seta, da trombeta. Jesus descerá em glória para buscar a igreja no lugar de Senhor Deus. Ele virá com poder e grande glória, diz a Bíblia. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas a promessa está de pé. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Já está marcado o dia e a hora. Não depende dos esforços missionários da igreja. Porque muita gente pensa que a gente tem que pregar o evangelho no mundo inteiro para depois Jesus vir buscar a igreja. Não existe isso não, irmãos. Em relação a essa questão, o dia e a hora da segunda vinda do Senhor já está no programa divino. A questão é que não foi revelada a ninguém, nem Jesus como homem sabia. Está dentro lá dos arbítrios de Deus, mas Jesus virá com certeza, irmãos. Amém? E vai ser uma vida repentina, não abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, que é a sétima trombeta do livro de Apocalipse. Os céus se abrirão e Jesus virá acompanhado dos anjos dos céus para recolher a igreja, seus filhos, os crentes em Jesus Cristo, para levá-los para si. Virei outra vez. Deixa eu ler um texto da sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Veja o que diz a santa palavra do Senhor, né? Versículo 13. Acompanhe a leitura. Eu vou ler pausadamente, não vou passar de 8 horas, né? A exposição da Bíblia, mas guarda no coração esta palavra. Esta palavra é de Deus no seu coração nesta noite. Disse Paulo, capítulo 4, verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, os crentes que já tinham falecido, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Quem não é crente em Jesus Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer o seguinte: onde é que nós vamos dos crentes falecidos? Então, no terceiro céu, no paraíso, na presença de Deus. Quando chegar o dia da segunda vinda de Cristo, essas almas virão com Jesus Cristo. Deixa eu tentar mentalizar um quadro aqui nesta noite. Aí Jesus para e as alminhas descem. E cada um reassume o corpo ressurreto com o qual viveu aqui neste mundo. Aí agora toda a igreja, os crentes falecidos ressuscitados, os crentes da época transformados, serão impulsionados pelo Espírito a se encontrar com Jesus nos ares. Aí Paulo diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que ele diz que ele virá, né, trazendo consigo
É que o texto diz aqui, deixa eu ver aqui, trará em sua companhia os que dormem, quer dizer, os que já faleceram, os que já estão desencarnados, estão lá na presença de Deus, né? Tem um lugar, quando a pessoa falece, o espírito, a alma do crente, vai ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando a pessoa que não é crente falece, misericórdia, ela é recolhida para um lugar separado da presença de Deus. Aquele filme Ghost, do outro lado da vida, tem essa verdade, também tem mentiras ali, né? Ali nós vemos, né, que, por exemplo, quando a pessoa falece, depois vai para um lugar de luz ou para um lugar de trevas. A mentira ali é que vai ficar alguns aqui neste mundo para resolver algumas pendências, é que é mentira, né? Porque fechou os olhos aqui e acorda na eternidade, ou na presença de Deus, ou no lugar distante de Deus, misericórdia, que não quero mencionar, dado a sua gravidade, né? E aterrorizante. Vamos lá. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, a última geração da igreja, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Preceder aí antes de, né? Então, primeiro, na lógica do arrebatamento, da segunda vinda do Senhor, primeiro ressuscita os crentes falecidos. Depois, serão transformados os crentes vivos. Isso aí não abrir e fechar de horas que ninguém pode. É só para efeito didático que a gente faz essa sequência. Mas é o que a palavra de Deus nos revela. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Amém? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que Paulo diz? Porque lá em Tessalônica, na igreja, havia aquela crença que morreu, acabou, não tem mais perspectiva. Ele diz: não é bem assim, irmãos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos glorificados. E os crentes que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. O corpo mortal se revestirá do corpo imortal. Aí diz aqui: depois nós, os vivos que ficarmos segundo, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, entre eles, entre nuvem, com eles entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Então, irmãos, a grande promessa que está pendente, escatológica, é a segunda vinda de Jesus Cristo, que acontecerá e que a igreja tem que estar preparada. Porque ele citou diversas palavras para que a igreja vigiasse e orasse, a não ser pega de surpresa. Ele disse isso. Terminando. Aí o texto lá, o que nos interessa hoje à noite, né, irmão? Essa reflexão. Aí diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Amém? Para que onde eu estiver, estiveres vós também. Está falando de quê? Do arrebatamento. Esse rapto da noiva, né? Vai desaparecer da face da terra milhões de pessoas nessa época. Não abrir e fechar de olhos. O marido vai embora, a mulher fica. A mulher vai embora, o marido fica. Os pais vão embora, os filhos ficam. Os filhos vão embora, os pais ficam. Misericórdia. Está escrito. Porque a questão é questão de fé. Credes em Deus, crede também. Amém? Então Deus tem um lugar para você no céu, querido. Esta é a promessa de Deus, essa é a alegria do cristão. A gente tem que viver em função dessas coisas de Deus, porque o restante, irmãos, é utopia. Ninguém se satisfaz plenamente com as coisas deste mundo. Só Deus, através do seu Espírito, através de Jesus Cristo, que satisfaz você plenamente. Nem só de pão verá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Casar é bom, Raquel. Ter carro é bom. Ter uma casa é bom. Ter um emprego é bom. Mas nada disso se compara com essa felicidade escatológica, futura, que espera a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais iremos nos separar. O Cordeiro guiará o seu rebanho. Para onde Jesus for, nós iremos. Alguém já disse que quando chegarmos no céu, vamos ouvir só Jesus. Porque Deus é Espírito. Não se vê com os olhos da carne. Só vamos ver a Jesus diante de nós. Jesus Cristo é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Dê graça a mim, a você, a nós, para nós pensarmos mais nessas coisas maravilhosas que Jesus revelou em sua palavra, numa conversa ímpar com os seus discípulos, particular. Ninguém presenciou essa conversa, a não ser os homens, porque Judas já tinha saído, já tinha ido já trair Jesus, tinha negociado a traição. E foi uma conversa consoladora, confortadora. Ele prometeu o Espírito, prometeu tantas coisas maravilhosas que tem abençoado a igreja em sua história e a abençoará mais ainda. Amém? A turma está lá.